Ok? Então vamos lá, tá? Entendendo a tríade felina. Então, o que seria a tríade? A tríade hoje em dia, ela está sendo classificada de uma maneira até, eu acho que mais abrangente, mais interessante, que está sendo chamada de doença do trato, doença gastrointestinal felina, tá? Por quê? A gente vai ver que nem sempre tem tríade, nem sempre são os três órgãos acometidos, né? Para quem nunca viu esse termo, quem nunca escutou esse termo, tríade está relacionado à inflamação de três órgãos, né? Ou três complexos mais importantes, que é o pâncreas, o intestino e o fígado. Mas a gente sabe que tem algumas nuances em relação a essa doença ou essa síndrome, porque muitas vezes não estão todos esses órgãos inflamados e às vezes até acomete outros que estão fora dessa chamada tríade, como por exemplo os rins, tanto que hoje em dia também tem uma suspeita, né, chamada de, quadríade, que é uma verdadeira quadrilha, né, porque aí é o rim, o fígado, o pâncreas, né, e o intestino. Ainda tem muita pesquisa, ainda tem muita ponto de interrogação muita pergunta a ser respondida, é, em relação a esse processo, porque a gente vai discutir um pouco mais na frente, ninguém tem a certeza se isso realmente é uma doença que acomete os três órgãos, ou se são afecções diferentes em cada órgão, que uma puxa a outra, tá? Mais ou menos assim. Então, assim, não se tem uma certeza se tríade é doença, porque ninguém tem certeza, na maior parte dos casos, se o processo realmente é o mesmo, se o processo que está acontecendo nos três órgãos é o mesmo, tá? Geralmente, a gente vai ver, em consequência da inflamação de um, que acaba cometendo os outros dois, tá? Então, assim, essa denominação doença gastrointestinal inflamatória felina parece ser mais abrangente, porque, na verdade, muitas vezes vai ter uma inflamação generalizada, tá? E isso se iniciou em 1984, mais ou menos, e outros artigos, um de 1996, né? Um grupo de pesquisadores, eles começaram, tanto o de 1984 como o de 1996, esses grupos de pesquisadores, eles começaram a reparar o quê? Que em pacientes que foram a óbito, gatos que foram a óbito, eles começaram a fazer histopatológico, né, desses pacientes, e aí começou a pegar vários fragmentos de tecidos diferentes e viram que tinham inflamações concomitantes, né? E aí acendeu-se essa luz, né? Acendeu-se esse ponto de interrogação. Por que que gatos, por exemplo, que tinham pancreatite, que morriam de pancreatite, ou tinham história de pancreatite, tinham tanta inflamação no intestino, tanta inflamação em fígado? E isso foi continuando, né? Eles foram verificando em vários casos, e foram vendo, né, essa prevalência alta, essa associação de doença intestinal inflamatória, pancreatite e as colangites, tá? Em 2011, esse grupo também, um pouco mais recente, né, de Callahan, ele detectou a doença intestinal inflamatória com colangite em 50% dos pacientes, né, dos animais que vieram a óbito, desse estudo de necrópsia, pancreatite com colangite 60% e doença intestinal inflamatória, pancreatite, colangite 32%. Então, se eu não me engano, era um grupo de 160 e poucos gatos, e aí provenientes, né, de vários centros, ou seja, que eles começaram a fazer necrópsia e começaram a fazer histopatólogos desses pacientes. Então, muitos tinham histórico anterior de pancreatite, outros não tinham histórico de pancreatite, na verdade, eles detectaram só no histopatológico, e também doença intestinal inflamatória associada, enfim. Então, perceba que 32% desses animais, eles tinham alterações importantes em intestino, em pâncreas e fígado, né, o C de colangite. Então, começou-se realmente a ter essa discussão, e aí associando a muitos casos clínicos, né, experiência de clínicos e também pacientes vivos que vão para biópsia, né, que são biopsiados, começaram a perceber realmente esse tipo de correlação, né. E aí, por que que acontece isso? Então, já se criou várias explicações, tá. Existem algumas que são bem claras, outros ainda são um pouco discutidas, tá? O que se sabe que no gato, principalmente, existe uma área ali do gastrointestinal, que é uma área que acontece muita coisa, né? Que é uma área que realmente a maior parte dessas doenças começam ali, e qualquer alteração em algum nesses pontos desse triângulo pode ocasionar inflamações importantes. Então, essa imagem aqui
Gosto bastante dela porque a gente consegue realmente identificar esses pontos mais importantes. Essa área aqui, pessoal, ela é fundamental que a gente entenda o que que acontece nela, tá? Então aqui é duodeno, tá? O comecinho do duodeno. Essa minha mão ela está cobrindo um estômago que está lá por dentro. Do começo do duodeno. Aí perceba o seguinte, ó, essa entrada aqui, ó, tá? Essa região aqui que justamente desemboca a bile, tá? Aqui é o colédoco, que é o ducto biliar principal, né, que ele vai desembocar essa bile aqui nessa região do duodeno. Seguindo aqui a gente tem o ducto cístico, aqui é a vesícula biliar e aqui é o parênquima, né, o tecido hepático, tá? E aqui é outro ducto, ducto hepático esquerdo. Então essa bile ela vai percorrer, ó, armazenada na vesícula biliar, ela chega do ducto cístico, vai colédoco até desembocar no duodeno, tá? Sendo que aqui do lado tem um pâncreas. Então, toda essa região aqui é o pâncreas. E nessa mesma saída tem um ducto pancreático. A gente não consegue ver que ele passa por dentro aqui, tá? Mas ele vai desbocar também nessa região, nesse orifício que é chamado de papila duodenal. E nessa papila tem o chamado esfíncter de Oddi, que é um esfíncter, então é um tecido muscular que faz o controle da entrada e saída dos dois sucos, da bile e do suco pancreático, tá? Então essa área aqui, ó, ela é de fundamental importância para o gato, para o paciente felino, que justamente ela converge, né? Ela converge toda essa saída do suco pancreático e a bile para dentro do duodeno. Alguns pacientes, eles vão ter outro ducto aqui acessório, o ducto pancreático acessório, só que é muito rudimentar. Isso só 20% dos gatos têm essa vantagem de ter duas saídas de ducto pancreático. Na verdade, esse triângulo aqui é o chamado triângulo das bermudas do gato, que aqui vai acontecer muita alteração importante, e é assim que a gente vai começar a entender o porquê que tem esse processo de tríade, tá? Então aqui é uma representação mais esquemática, né? Percebam aqui pâncreas, duodeno, tá? E o colédoco, né, o ducto biliar comum, e vejam que a papila duodenal. Alguns pacientes, 20%, pelo menos estima-se, dos gatos que têm esse ducto pancreático acessório, tá? Muitos deles é rudimentar. Então a gente não pode considerar isso. Na verdade, a maioria dos pacientes vão ter só um ducto pancreático, só uma saída. E aí imagina o seguinte, o que acontecer nessa região aqui pode comprometer os três órgãos. Então, perceba o seguinte, se tiver, por exemplo, uma grande inflamação aqui no duodeno, nessa região do duodeno, essa papila ela começa a ter dificuldade de relaxar, tá? Então ela acaba muitas vezes não fecha totalmente, ou não relaxa, ou seja, não tem um controle da entrada e saída, né, do líquido aí, e isso acaba favorecendo, por exemplo, uma obstrução dessa papila. Com obstrução vai acumular suco pancreático, que aí vai começar a fazer uma digestão das próprias células pancreáticas, tá? Com isso inicia uma pancreatite. E essa obstrução dessa saída pode causar uma obstrução biliar, ou seja, a bile não vai mais conseguir escoar, gerando uma colangite, né? Muitas vezes grave. Além de que, se a gente pensar uma inflamação pancreática, pode inflamar também essa região, consequentemente obstruir o ducto, né, o ducto biliar comum, e consequentemente inflamar também o intestino. Então vocês podem imaginar já essa situação de causas principalmente inflamatórias e infecciosas podem gerar uma inflamação dos três órgãos se ocorrer nessa região aqui, tá? Então é por isso que o gato ele tem mais propensão, ou seja, ele é mais predisposto a ter essas respostas inflamatórias nesses três órgãos, né? Então é por isso que fala com uma doença gastrointestinal inflamatória, tá? Por que que isso ocorre? Existe, como falei para vocês, algumas teorias, por exemplo, infecções ascendentes, tá? Imaginem que por algum momento, né, uma desbiose, um processo inflamatório, vai favorecer o quê? Uma ascensão, uma migração de bactérias da luz intestinal para tanto dentro do pâncreas como também subindo aqui no ducto biliar, tá? No ducto biliar comum, também conhecido como colédoco. Quando que isso acontece? Desbiose, doença intestinal inflamatória, então elas andam juntas, né? Então um gato que tem desbiose tem predisposição realmente a entrar nesse quadro aí de infecção ascendente, certo? É tanto que quando a gente consegue isolar, por exemplo, uma cultura de bile, ou então numa biópsia, né, fazer uma cultura de tecido, a gente pode também ver que tem muita bactéria da luz intestinal comprometendo esses outros órgãos, por exemplo, Escherichia,
Clostridium, tá? Então, as bactérias mais encontradas. Então, claro que a suspeita é maior, realmente, que elas saíram do intestino, por de alguma forma migraram para esses órgãos, tá? Vômitos. Então, vômito, ele é um sinal clínico, que a gente vai ver que faz parte da tríade, mas também ele pode ser uma causa da tríade. Como é que ele vai causar essa tríade? Imagina um gato que vomita muito por qualquer motivo, qualquer causa. Esse paciente ele começa a ter tanto vômito que acaba fazendo com que haja um escape, ou seja, esse vômito, né, que vem dessa região do adenal, estomacal, acaba no esforço de vomitar, pode acontecer um refluxo para dentro aqui do esfíncter, tá? Para dentro do pâncreas, para dentro do ducto biliar. Então, é uma possibilidade. Os gatos que têm vômito crônico, independente da causa, eles podem ter uma maior chance realmente de ter tríade, tá? Constipação, qualquer alteração no microbioma desse paciente pode ter uma chance realmente de desenvolver tríade. Então, pacientes que têm constipação crônica também são pacientes que são desequilibrados, digamos assim, em relação ao microbioma. Então, vai ter uma proliferação, um crescimento de bactérias patogênicas, de bactérias que têm chance de fazer translocação, tá? E acaba também aumentando a chance desse paciente ter uma tríade. Então, assim, tem uma certa relação de constipação, inflamação também de fígado, de pâncreas, né, e também intestino. Então, perceba, um paciente dessa imagem, né, um paciente com megacólon, com fecaloma importante, né, aqui tem uma estase fecal, essas fezes estão paradas aqui, não saem, não andam, e aí, consequentemente, aqui tem uma proliferação bacteriana, né, tem uma desbiose. Muitos desses pacientes também têm úlceras aqui em mucosa intestinal devido à estase dessas fezes. Isso tudo favorece uma translocação. Então, o que seria uma translocação? Essa bactéria intestinal acaba invadindo, né, pela mucosa, atravessa a mucosa, entra na circulação portal e vai chegar nesses órgãos, né, pâncreas, fígado, tá? Então, também é uma grande possibilidade, por exemplo, de disseminação, translocação hematógena, chegando nesses órgãos também. Então, em relação o que acontece na tríade, tá? Vai estar relacionado, então, a essa inflamação tanto de pâncreas, como fígado e doença intestinal inflamatória, e intestino. Pode ficar nessa intersecção, às vezes um paciente vai ter só uma colangite com pancreatite, uma doença intestinal com colangite, enfim, pode ficar dançando aqui. Muitas vezes é difícil a gente realmente detectar como que começou, aonde que começou, porque a gente pega muitas vezes um quadro que já está instalado, né, está avançado, tá? Alguns pacientes só vão ter pancreatite, tá? Mas algum grau de inflamação no intestino vai depender muito aí do quadro. O que a gente sabe é o seguinte, que a maior parte dos gatos que tem colangite, né, geralmente eles têm um certo grau de doença intestinal inflamatória, né? E geralmente o paciente que tem pancreatite também vai ter um certo grau de colangite. Isso a gente vai ver realmente no dia a dia. Vocês vão perceber que às vezes não é muito claro, mas na maior parte dos pacientes a gente vai perceber pelo menos alguns sinais de comprometimento desses três órgãos, né, conjuntamente. Falando rapidinho para vocês, esse aqui vai ser um tema que a gente vai destrinchar bastante no curso, que é a colangite. Existem praticamente 3 tipos de colangites, né? A colangite é uma inflamação, principalmente de vias biliares, nem sempre vai afetar os hepatócitos, pelo menos primariamente. Então, a inflamação de colangiócito, né, de vias biliares. Então, não está muito relacionado com o parênquima hepático, com os hepatócitos em si. Claro que com o tempo, né, com o desenvolvimento da doença, quando ela não é tratada ou diagnosticada cedo, vai ter também comprometimento de hepatócito, né? Então, aí você pode falar de colangiohepatite, tá? Ela pode ser neutrofílica ou linfoplasmocítica, isso aqui vai depender muito do tipo de infiltrado. Geralmente a neutrofílica ela é mais grave por ela ser mais aguda, então são pacientes que vão ter febre, são pacientes que vão ter neutrofilia, porque vai estar mais associada com infecção bacteriana, né? E a colangite neutrofílica, ela tem também a possibilidade de causar obstruções biliares, e aí esse paciente acaba ficando com obstrução biliar extrahepática, né, que é um comprometimento das vias biliares fora do fígado. Então, assim, tem muita associação da colangite neutrofílica com obstruções biliares, tá? A linfoplasmocítica, ela é uma doença mais crônica. Alguns autores, alguns trabalhos
correlacionam, né, falam que a linfoplasmocítica um dia já foi a neutrofílica, que aí sendo tratada ou, né, a neutrofílica cronificando, ela pode virar linfoplasmocítica, porque o infiltrado dela é justamente linfócito plasmócito, então assim, há uma cronificação, tem mais fibrose nesse tecido hepático, né, então com o tempo essa linfoplasmocítica pode gerar um quadro de fibrose, de cirrose hepática, tá, é uma possibilidade, e ela geralmente tem uns sinais clínicos mais brandos, né? Não é um paciente que vai ter febre, não é um paciente que vai ter tantos vômitos, né? Pode ter de vez em quando agudização, mas são gatos que vêm ali arrastando, né? De vez em quando vomita, tem sempre aquela alteração de imagem do fígado aumentado, às vezes uma ALT, uma fosfatase alcalina aumentada discretamente e sem nenhum tipo outro de alteração, então é um pouco mais discreta, mas se não for tratada, com o tempo realmente vai vir a ter um quadro muito grave, principalmente de fibrose hepática, né, ascite, enfim, vai realmente complicar, tá? Vai cronificar. A gente fala sempre que o Peça e o Siamês são dois gatos que têm uma maior predisposição. O Peça parece que tem essa doença de uma forma mais precoce, né? Claro que também tem aquela grande discussão, porque se a gente for lembrar de gatos de raça, geralmente a gente atende muito mais Peça e Siamês, eles podem estar super representados, tá? Mas a gente vê, por exemplo, em gato Peça, que realmente ele tem pelo menos, a maior parte dos Peças que a gente faz o diagnóstico de colangite são pacientes mais jovens, né? Comparando assim com as outras raças e o SRD também. Bem, a causa é da colangite, existe um fundo autoimune, tá? Existem alguns trabalhos que mostram que pode ter uma deposição de imunocomplexo, por exemplo, no fígado, né, gerando uma resposta imune. E a outra causa também, além dessas infecções que eu falei para vocês, infecção ascendente, né, infecção hematógena também, alguns parasitas de fígado também com platinossoma pode causar uma colangite, tá? E associação com as inflamações, né, do intestinal inflamatório e pancreatite, que também é uma causa que pode acontecer, tá? A pancreatite também muito importante, porque ela vai estar muito presente na clínica e o diagnóstico não é fácil, né? Então a gente também vai falar, quem tiver a oportunidade de assistir o curso, a gente vai também desmiuçar, né, o diagnóstico de pancreatite, mas falando para vocês já adiantando, não é uma coisa muito fácil. Muitos gatos têm uma imagem de pâncreas alterado praticamente a vida toda, mas nunca desenvolve sinais clínicos e nunca dá positivo nos exames. Mas se a gente fizer o histopatológico, tem lá uma alteração que realmente remete a uma inflamação pancreática. O principal problema é quando ela é aguda, tá? Porque ela tem um perigo de fazer uma inflamação sistêmica, né? Que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, os pacientes que têm pancreatite aguda são aqueles pacientes que vai ter sinal clínico clássico, que é apatia, anorexia, dor abdominal, né? Pode ter vômitos ou não, diarreia não é tão comum, febre, muitas vezes se tiver realmente um processo infeccioso, mas também não é tão comum ter febre. Basicamente são aqueles gatos que chegam com muita dor abdominal, algum deles muito apático, né? Eles ficam realmente prostrados, né? Uma prostração assim que chama muita atenção. E aí muitos deles vão estar realmente no quadro de pancreatite aguda, que aí demanda de ter muito mais cuidado. São gatos que podem estar em síris, são gatos que podem também entrar em sepsis, tá? Nem sempre vai ter disfunção endócrina, mas se tem diabetes, é uma pancreatite mais grave, tá? Então, assim, a diabetes, ela é mais comum a diabetes causar pancreatite do que a pancreatite causar diabetes. Então, todo paciente que tem pancreatite, né, todo paciente que tem inflamação pancreática, a gente também tem sempre que estar prestando atenção na glicemia desse paciente, que tem chance de ter uma correlação de acontecer as duas juntas, tá? Na doença intestinal inflamatória, né, que é aquela outra ponta do triângulo, também exageradamente comum, né, e também de diagnóstico não é muito fácil. O diagnóstico dessas doenças, pessoal, tanto colangite, doença intestinal inflamatória e pancreatite, geralmente elas são por biópsia, que eu vou falar para vocês, tá? Todos os outros exames a gente vai fazendo, né, muitas vezes a gente vai descartando as possibilidades e vai correlacionando alguns resultados de bioquímico e imagem, para chegar ao diagnóstico, né, não conclusivo, mas um diagnóstico presuntivo dessas doenças. A doença intestinal inflamatória também é desse jeito. Por quê? Porque a maior parte dos pacientes tem os espessamentos de intestino, que é característica da doença, mas nem sempre a doença intestinal inflamatória, né? A gente vai abordar um pouco mais também, mas principalmente uma hipersensibilidade alimentar,
uma parasitose, tudo isso pode mimetizar, hipertireoidismo, isso pode mimetizar a doença intestinal inflamatória. Então, além de a gente fazer a biópsia, a gente vai ter que descartar também essas outras causas, tá? Ela é multifatorial, então está relacionada com a genética desse paciente, o microbioma que tem nesse paciente, tá? O tipo de resposta inflamatória, tratamentos anteriores, alimentação. Então, assim, ela é muito cheia de detalhes. Tá? Então, assim, a gente não consegue ter uma causa só. É tanto que o tratamento da doença intestinal inflamatória também a gente tem que levar em consideração esse caráter multifatorial. Então, não é só você fazer um corticoide, não é só você mudar a dieta do paciente, você tem que ter cuidado também com o microbioma, tem que enriquecer esse microbioma para estabilizar, equilibrar, tá? Então, assim, ela tem muitos detalhes para a gente lidar para poder tratar de uma forma suficiente. Então, o microbioma é fundamental nessa doença. Qualquer desequilíbrio de microbioma pode piorar o quadro ou pode predispor esse paciente também pode predispô-lo a ter doença intestinal inflamatória. A gente sabe que tem muita questão também genética, então assim, alguns gatos como siameses, os persas novamente, né, eles podem ter mais uma predisposição maior, tá? Chamando a atenção de novo de vocês, que geralmente o gato persa ele desenvolve uma doença mais precoce, né? Então a gente pega, por exemplo, persas com 10 meses de idade, 1 ano de idade, 1 ano e pouco, já está com quadro de intestinal inflamatória, tá? E aí, chamando a atenção dos linfomas. Os linfomas, principalmente o linfoma alimentar, ele vai mimetizar muito a doença intestinal inflamatória, ou a doença intestinal inflamatória mimetiza o linfoma. Tem-se uma desconfiança, né, uma suspeita que a doença intestinal inflamatória pode ser o primeiro passo para o desenvolvimento de linfoma alimentar. É muito difícil a gente ter a certeza só com os exames comuns, como ultrassom, bioquímico, enfim. A gente vai ter certeza só se biopsiar, tirar fragmento desse intestino e mandar para fazer o histopatológico e também, muitas vezes, a imunohistoquímica, né? Então, assim, não é muito comum, né? Aliás, não é muito fácil a gente fazer a diferenciação. Então, sempre que a gente estiver tratando o paciente com doença intestinal inflamatória, esse paciente tem que ir para biópsia, a gente investigar se também não tem um linfoma ali iniciando, que os tratamentos são diferentes, né? Eles coincidem com alguns fármacos, mas o tratamento é um pouco diferente. Então, o principal sinal clínico, pessoal, é anorexia, apatia, tá? Então, são gatos que chegam no consultório muitas vezes prostrados, né? São pacientes que têm um histórico, por exemplo, de ter tido já um quadro anterior de vômito ou tem vômitos mais frequentes. Mas o principal sinal clínico que chama atenção realmente, principalmente se estiver associado com pancreatite, é essa fisionomia de dor, prostração, né? E realmente uma apatia generalizada, uma apatia que chama muito a atenção, né? A gente percebe aquele gato realmente sem ânimo, aquele gato que a gente coloca na mesa lá para fazer o exame clínico, um paciente que praticamente não reage. E isso pode ser de forma aguda se estiver associado principalmente com pancreatite, tá? Outra possibilidade comum é o vômito. Então, assim, o gato que vomita, pessoal, é um gato que pode ter tríade, é um gato que pode ter doença intestinal inflamatória, pode ter uma colangite, tá? A gente sabe que o vômito, ele não é normal no gato, muitas vezes a gente acredita que seja, ou a gente escuta falar que seja normal, mas o gato que vomita uma frequência de 2 vezes por mês, né, ou seja, mais de uma vez a cada 15 dias, já é considerada normal. Então tem que se investigar. Então o vômito ele vai ser muito comum, né, nesse quadro clínico de tríade. Alguns pacientes vão ter uma perda de peso evidente, principalmente se tiver doença intestinal inflamatória. Muitos deles vão estar polifáticos, ou seja, vão comer bastante, mas emagrece. Outros realmente têm anorexia e acabam perdendo peso, tá? Icterícia vai acontecer se tiver obstrução biliar ou quadro de colangite, pancreatite grave, né, colangite grave, pode ter também icterícia. Todo gato que tem icterícia, a gente vai pensar, né, em diferenciar o tipo de icterícia, tá? Vocês podem ver no nosso próprio canal, né, tem um vídeo do passo a passo algoritmo de icterícia. A gente tem que descartar a icterícia hemolítica, tá? Causada por hemólise, que é a pré-hepática, da hepática e a pós-hepática. Nesses pacientes vai ser icterícia hepática e principalmente pós-hepática, tá? Claro que o gato ictérico é um gato muito mais grave do que tem uma mucosa normal. A gente vai ver que tem um comprometimento maior, né? Então vai ser um desafio maior para a gente tratar.
Diarreia nem sempre vai aparecer diarreia principalmente naqueles quadros que tem colite, ou seja, uma doença intestinal inflamatória que vai afetar principalmente o intestino grosso, certo? Então é muito mais comum ter diarreia. Alguns quadros de pancreatite aguda pode ter diarreia também, né? Ou uma doença intestinal inflamatória grave, ou seja, afetando muitos segmentos intestinais também, pode haver diarreia. Mas o que é mais comum é que tenha vômito ao invés da diarreia, tá? E aí massas, né? Palpação é muito importante no paciente felino, massas principalmente na região epigástrica, né? Na região esquerda, né? No flanco esquerdo, flanco direito, tá? Então, assim, é muito comum a gente se deparar com massas quando tem associação com neoplasias, ou então hepatomegalia, né? Nódulos pancreáticos, nódulos hepáticos. Às vezes a própria vesícula biliar, ela fica muito palpável, ela fica tão cheia em caso de obstruções que a gente consegue realmente sentir. Para o diagnóstico, como é que a gente vai elaborar esse diagnóstico, tá? Como é que a gente vai chegar no diagnóstico da tríade? Primeiro, uma hematologia e bioquímico completo. Nenhuma dessas alterações serão patognomônicas, na maioria das vezes não, mas na hematologia isso pode variar, vai desde um paciente que está anêmico, né, ou uma anemia grave, uma anemia mais branda, pode ocorrer uma anemia hemolítica também, principalmente se tiver um processo de deposição de imunocomplexo, né, um processo oxidativo violento, né, de hemácias, tá? Pode ter uma leucocitose, pode ter uma leucopenia, uma eosinofilia, por exemplo, se tiver uma infestação por plastinossomo. A eosinofilia também pode aparecer em gatos que têm linfoma, tá? Ou mastocitoma também pode acontecer a eosinofilia. No bioquímico, a gente vai pedir aquele painel, né, aquele perfil hepático, um perfil geral, né, pedir também eletrólitos, pedir as enzimas hepáticas, pedir creatinina, ureia, enfim, albumina, a gente vai falar. O bioquímico a gente vai chamar atenção principalmente em 3 ou 4 parâmetros, tá? Os mais importantes são fosfatase GGT, ALT e AST. A gente sempre imagina que fosfatase e GGT elas vão estar mais altas do que ALT e AST, porque FA e GGT eles são enzimas de ductos biliares, né, de árvore biliar, porque vão estar mais presentes nos colangiócitos, que são aquelas células que vão revestir o epitélio das vias biliares. Quando tem ALT e AST aumentada, é porque já tem uma repercussão também de parênquima hepático. Isso pode ser que não esteja presente nesse paciente que a gente recebe de uma forma precoce. Então, o FA-GGT geralmente é que é mais comum que vai aumentar, tá? E claro, sempre a gente vai verificar a bilirrubina, principalmente bilirrubinas altas, né? Então, valores altos de bilirrubina, a gente vai suspeitar de obstrução biliar extrahepática, né? Como eu falei para vocês, que pode acompanhar a tríade, tá? A obstrução biliar extrahepática não é considerada que está dentro do complexo da tríade. É uma consequência da tríade muitas vezes, certo? Então, é um processo à parte, né? Uma discussão, um estudo à parte. Então, é muito importante que a gente tenha em mãos esses quatro valores para a gente começar a estadiar esse paciente, tá? Também é interessante sempre testar o FPLI, ou a lipase imunoespecífica felina, porque é um parâmetro, é um dado importante para a gente ver a função pancreática. Né? Nada de a gente utilizar a lipase sérica normal, a lipase amilase, isso ninguém usa, pessoal, tá? É perda de tempo, perda também de dinheiro do tutor, certo? Então, o ideal é que a gente faça sempre a imunoespecífica. Existe o teste rápido, que é esse teste aqui, que disponibilizado, esse teste disponibilizado pela IDEX, ou a gente pode fazer o quantitativo, que são algumas máquinas de bioquímico, máquinas de laboratório que rodam bioquímico, e vai te dar o quantitativo. O quantitativo ele é sempre melhor, porque ele vai te dar realmente o valor sérico dessa lipase imunoespecífica, e aí também vai ser interessante para a gente acompanhar o paciente, porque o teste rápido ele vai só te sinalizar, mas ele não vai te fazer uma quantificação, tá? Mas se não tem o quantitativo, a gente vai utilizar o qualitativo, que é o teste rápido, que aí sim ele vai te sinalizar se tem pancreatite ou não. Então, se tiver uma marcação muito parecida com aquele SNAP do FIV-FeLV, se tiver esse lado esquerdo, né, do teste, se tiver mais escuro, né, o azul mais escuro ou da mesma coloração do controle, que fica desse lado direito, então a gente considera positivo, tá? O que que acontece? Esse teste ele não é 100%, ele tem muitas vezes ele tem baixa sensibilidade, principalmente naqueles gatos que têm pancreatite aguda ali de início, né, que começou agora, hoje, por exemplo. Pode ser que ele não tenha aumentado ao ponto de de dar positivo no teste rápido. Às vezes no quantitativo dá, o teste rápido não acusou ainda.
e os gatos que têm pancreatite crônica, geralmente eles dão negativo no teste de lipase imunoespecífica, certo? Isso é importante que a gente entenda, mas o que acontece? Isso é um teste de triagem, um teste que já vai se for positivo, geralmente é positivo, né? Poucos casos de falso positivo podem acontecer, tá? Então, é um teste muito importante que a gente tenha na clínica. Cobalamina e folato também são interessantes, porque tanto a cobalamina e o folato, eles vão te dar uma noção de como é que está essa função de absorção do intestino, certo? E também a gente vai começar a fazer um estadiamento, né? Ter uma ideia de qual o segmento que está comprometido. Como é que funciona? Por exemplo, esse artigo mostrou que muitos gatos com problema gastrointestinal, doença gastrointestinal, têm uma deficiência de cobalamina. Isso tanto indica que a gente tem que fazer suplementação, vai fazer parte do tratamento, como também a gente vai entender que a maior parte dos gatos, ou seja, a área mais comum de comprometimento de inflamações de intestino em gatos geralmente é o ilho, que é justamente onde a cobalamina ela é absorvida. Então, se a gente tem um paciente que está com cobalamina baixa, tem praticamente três possibilidades. Ou ele não está se alimentando bem, né? É uma possibilidade, que tem uma deficiência de cobalamina por falta de alimento, que não é comum, ou ele está tendo um problema de absorção. Essa cobalamina é absorvida lá no ilho, né? Então, se tem cobalamina baixa, vai ter algum problema de absorção nesse segmento do ilho. E também pode estar associado com doença pancreática, porque o pâncreas ele produz o chamado fator intrínseco, que ele é responsável para ligar, né, fazer essa ligação da cobalamina para ser absorvida no intestino. Então, a gente tem informações importantes. É um paciente que tem problema de absorção, principalmente em região ileal, e também pode ter um pancreatite que está comprometendo a produção do fator intrínseco, tá? E aí vai indicar necessidade de biópsia. Se a gente tem alterações de cobalamina, indica-se fazer biópsia, principalmente de ilho. Se tiver alteração de folato, por exemplo, um folato diminuído, vai ter uma alteração principalmente de duodeno, ou seja, um intestino mais proximal, tá? E também, quando eles dão uma diferença, os dois juntos, geralmente é uma desbiose, ou seja, um folato muito aumentado e uma cobalamina diminuída, isso é um sinal de desbiose, porque as bactérias intestinais também, elas consomem a cobalamina e, digamos, elas defecam, produzem um folato. Então, assim, quando tem essa disparidade, pode ser também um quadro de desbiose. Então, percebo que são dados importantes, né? São informações importantes para a gente ter também. A albumina é fundamental, esses pacientes que têm problema de absorção, né, desnutrição, ou seja, a gente tem que dosar a albumina desse gato, porque principalmente são gatos que vão precisar ir para biópsia, e é muito importante que eles estejam realmente com a albumina normal para serem anestesiados, tá? Colesterol também tem uma associação principalmente com pancreatite, tá? Então, um colesterol alto, uma hipercolesterolemia, está associado com quadros mais graves de pancreatite, então não é um fator prognóstico bom. Tá? Então, todo paciente que tem pancreatite com colesterol alto não é um prognóstico bom. Assim como a ureia, que é um marcador hepático, a gente sabe que a ureia é produzida no fígado, tá? Pelo fígado. Então, se o gato tem hepatopatia, tem uma suspeita de hepatopatia e apresenta ureia diminuída, é sinal que ele está com uma falência hepática, então ele está com uma disfunção hepática mais grave, tá? Então, a diferença daquele pensamento lá de doença renal, né, que a gente vai se deparar com ureia alta. Em hepatopatias, essa ureia pode estar diminuída, que não é um bom sinal, tá? Juntamente com a albumina. Cálcio ionizado, por que é importante? Que muitos pacientes que têm pancreatite também, eles acabam desenvolvendo hipocalcemia, que aí você tem que fazer suplementação, você tem que ter cuidado com isso, e também é um fator prognóstico ruim. Então, se a gente comparar um gato que está com pancreatite com cálcio normal, comparar com pancreatite e hipocalcemia, a chance desse paciente hipocalcêmico não responder ao tratamento, ou realmente vir a ter complicações mais graves, isso é muito grande, isso é muito pronunciado, tá? E aí a gente chega aqui na ultrassonografia, porque é fundamental, né? É um exame fundamental para a gente tomar decisões, né? Agora, perceba o seguinte, vocês não podem tomar decisão somente baseada no ultrassom. A gente não pode fechar diagnóstico, tá? Praticamente de nada só com ultrassonografia, né? E nem realmente ficar muito condicionado só com ultrassom, tá? É muito importante, é uma ferramenta muito importante. Vocês têm que ter um ultrassonografista de confiança, né? Que conheçam doença de gato, tá? Mas a gente não pode jamais se basear somente no ultrassom. Se tiver espessamentos intestinais, alteração de mucosas intestinais, né? Inflamação de extensão de vesícula, ducto biliar,
alteração de morfologia hepática pancreática, dilatação de ducto pancreático, linfonodos aumentados, certo? Então, isso aqui basicamente é o que a gente vai apresentar para a gente nesses gatos que têm tríade. Então, pode ser alterações mais discretas, só em órgão, alterações conjuntas, né? O mais comum realmente é que venha várias alterações associadas, e aí vai chamar a atenção de realmente estar acontecendo um processo inflamatório ali, tá? E em alguns casos, por exemplo, espessamentos importantes, né? Alteração de mucosa, perda de estratificação de parede, isso é mandatório que a gente faça realmente biópsia, né? Então, isso vai ser muito importante que a gente tenha um bom ultrassom. Então, aqui são algumas alterações que a gente pode ver. Aqui é um caso, né, de uma colecistite, né, uma vesícula biliar com espessamento, com conteúdo dentro da vesícula biliar, que aqui pode ser chamada de lama biliar, ou seja, quando a bile começa a sedimentar, em muitos processos obstrutivos inflamatórios isso vai acontecer, tá? Então, são aquelas vesículas biliares enormes, né, que ficam aquela concreção de bile, isso por obstrução ou por inflamação. Muitas delas, pacientes vão ter um aumento tão grande, uma dilatação tão grande de vias biliares que fica como se fosse aqui células, né? Como se fosse assim aquelas casas de abelha, tá? No ultrassom. Por quê? Porque aqui tem tanta dilatação, faz tanta volta, né, o colédoco, com os ductos biliares, que acaba ficando aqui nessa imagem aqui. E aí demanda realmente uma investigação de biópsia, investigação cirúrgica, para a gente tentar descobrir o que está acontecendo e fazer desobstrução ou desvio biliar, tá? Então isso não é incomum acontecer nos pacientes, não. E essa é uma imagem muito interessante, eu sempre mostro, né? Na maior parte das palestras que eu falo de doença intestinal inflamatória e linfoma, que essa imagem eu acho muito bonita, assim, interessante, que percebam que o intestino, quando é cortado aqui pelo ultrassom, a gente vai verificar as 3 camadas bonitinhas, parece um sanduíche, né? Então tem a serosa, a, a, a muscular, a submucosa e a mucosa, tá? Então elas têm que ter assim um parâmetro mesmo, né? Como se fosse um sanduíche, um assim em cima do outro. Quando a gente se depara com esse tipo de ultrassom aqui, ó, que está tudo desorganizado, a gente não consegue mais identificar aqui, por exemplo, nessa região, o que é submucosa, o que é muscular. Isso, pessoal, nada mais é do que uma inflamação muito grave, uma alteração realmente morfológica grave, que a gente pode se deparar nesses pacientes que têm tríade, principalmente doença intestinal inflamatória. Isso pode ser só uma doença intestinal inflamatória grave, mas pode ser também um tumor, uma neoplasia, principalmente um linfoma. Todo gato que a gente pega essa alteração tem que se fazer biópsia, não tem para onde correr, ele precisa realmente de um histopatológico, tá? Então, esse era o gato dessa imagem, né? Percebo aqui um espessamento muito grande, importante aqui de alça intestinal de íleo, que aí foi para biópsia e foi para o histopatológico, tá? E aí a gente fica naquela, a maioria dos pacientes precisa de biópsia ou citologia, tá? Alguns pacientes a gente consegue fazer somente a citologia, a maioria deles vão para a biópsia, porque a citologia ela tem uma limitação muito importante de material, porque a citologia você vai com a agulha ali, vai tentar puncionar a região e vai torcer que venha uma amostra suficiente. Mas vamos imaginar, se for fígado, a gente consegue fazer citologia. Se for pâncreas, já é bem mais difícil. Intestino, então, tem uma indicação muito grande de fazer uma citologia ali de parede intestinal. A não ser que tenha linfonodos muito aumentados, que tenha uma massa que a gente consegue palpar e fazer citologia, tá? Mas como esses gatos, esses pacientes geralmente, eles têm comorbidades, como eu estou mostrando para vocês, né? A tríade mostra isso. Então, assim, o ideal é que a gente faça realmente uma biópsia, tá? Porque eu consigo, no procedimento, coletar vários segmentos, né? Várias partes intestinais, né? De linfonodo, de baço, ou desculpa, de pâncreas, fígado. Então, assim, a biópsia com laparotomia é muito maior, muito melhor. Esse artigo também muito interessante, que ele falou o seguinte, né? Ele, na verdade, ele correlacionou sinais clínicos, bioquímicos, né, hematológicos, resultados de ultrassom, com histopatológico. Então, ele viu o quanto que batia, o quanto que batia. Por exemplo, um gato que tinha ali um quadro de doença intestinal inflamatória, será que ele tinha alterações de bioquímicos suficientes? Será que ele tinha imagem de alteração suficiente que a gente conseguisse correlacionar? Então, surpreendentemente, o que eles viram que existiu uma baixa correlação dos exames clínicos, dos exames bioquímicos, hematológicos e de ultrassom com a gravidade, né, dos quadros, né, e dos locais de inflamação. Ou seja, resumindo, alguns gatos eles viram que no histopatológico
que já tinham lesões graves, lesões avançadas, por exemplo, de infiltração inflamatória, e bioquimicamente ele estava praticamente normal, não tinha muito sinal clínico, alguns tinham ultrassom alterados ou não, e muitas vezes nem tudo batia, né? Então, é só para chamar a atenção de vocês, né, para a gente lembrar que nem sempre o ultrassom vai fechar, nem sempre o bioquímico vai fechar. A gente tem sempre que levar esses pacientes, principalmente com sintomatologia crônica, que não se resolve, por exemplo, vômito, né, que não se resolve, espessamentos que não se resolve, leve para biópsia, porque realmente você só consegue fechar o diagnóstico e também fazer o estadiamento com biópsia, tá? Então, na maioria dos casos é fundamental. Quadros crônicos, espessamento de parede, intestinais, perda de estratificação, hepatomegalia, linfonodos aumentados e obstrução biliar extrahepática. Então, são quadros são praticamente muito comuns, é por isso que muitos pacientes vão para biópsia, né? Então, é muito comum biópsia de trato gastrointestinal, porque a maioria das alterações vão levar realmente a uma necessidade de se fechar o diagnóstico por biópsia. Passando aqui rapidinho, tá? Biópsia hepática, você vai tirar fragmento hepático, geralmente a gente faz um laço, né, com fio absorvível aí nesse segmento do fígado, principalmente os segmentos mais distais, e aí na hora que eu laço já faço a hemostasia e removo aqui, com bisturi ou tesoura, esse fragmento, esse pedaço do fígado, aqui vai para o histopatológico, né? Pâncreas, é mais fácil no pâncreas você remover a parte esquerda do pâncreas, que é chamada cauda do pâncreas. Você vai tracionar esse baço, né, em direção direito, lado direito, e vai expor aqui a chamada cauda do pâncreas. E aí você faz um laço aqui de novo com o fio absorvível, ó. Eu vou passar, na hora que eu aperto, aqui eu posso fazer a incisão, que já está feita a hemostasia, eu faço uma pequena incisão aqui com tesouro bisturi e removo esse fragmento, já fiz a hemostasia, não vai sangrar, e aí eu boto o aumento, né, que é todo esse tecido aqui em cima, para evitar aderência, né? Então, apesar de a biópsia pancreática pós-cirúrgica, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com o controle de dor, mas é um procedimento seguro, né? Também de rotina. A gente pode também, pessoal, nesses pacientes que têm obstrução biliar, nesses pacientes que têm assim, uma retenção maior de bile, a gente fazer uma colecistocentese. Com a ajuda de ultrassom, a gente vai posicionar esse ultrassom, o paciente aqui vai ter que estar sedado, a gente posiciona aqui o ultrassom, tá, na vesícula e aí aspira esse conteúdo de bile. O que é interessante? Para fazer citologia, fazer parasitológica e cultura dessa bile, tá? Então é muito importante também fazer essa investigação. Nem sempre vai dar, porque nem sempre essa vesícula vai estar cheia, possivelmente cheia, e também muitas vezes essa bile a gente não consegue drenar com a seringa, porque ela está tão sedimentada, tão espessa que a gente não consegue, tá? Cultura e TSA sempre. Então, assim, para a gente resumir, qual seria o mapa da mina do diagnóstico da tríade, tá? Primeiro, é muito importante que a gente tenha o histórico desse paciente, né? Do vômito em si, tá? Só um instante. Esse histórico, a gente vai ver justamente aqueles gatos que têm vômito crônico, por exemplo, os gatos que sempre estão vomitando, né? O próprio tutor sempre fala, não, vomitou bola de pelo, tá? Ele vomita muita bola de pelo. A gente sabe que não é normal o gato vomitar bola de pelo. De vez em quando, talvez, uma vez por mês, mais do que isso. Mas o gato que vomita bastante bola de pelo, pessoal, é aquele gato que não tem um trânsito gastrointestinal normal. Então toda a inflamação do estômago, intestino, vai retardar o trânsito, então vai depositar mais pelo ali, não vai sair pelas fezes, né? Ou então um gato que já teve, sei lá, quadro de diarreia, enfim, tem aquele histórico lá de sinais gastrointestinal, né? Vômito, anorexia, diarreia, tem que ter isso, e também chama atenção, que já são sinais clínicos, tá? A gente pode ver na palpação, a gente pode ver alguns espessamentos, pode ver dor, pode sentir que esse paciente está com dor, né? A gente faz a palpação, alguns espessamentos de intestino, aumento de linfonodos, né? Massas, então assim, é muito importante que vocês palpem bem o abdômen desse gato, tá? E aí vai para a hematologia bioquímica, se tiver aumento de fosfatase da LTGGT, chama muita atenção, que aí pode estar um processo de colangite, tá? Ou até de obstrução biliar. Então, uma possibilidade, manda para o ultrassom, todo paciente vai para o ultrassom. Se tiver um aumento de GGT, somente o aumento de GGT, pode ser que seja pancreatite. Por quê? Porque imaginam lembrem daquela imagem lá do início, que aquela região inflamada, né, pode causar uma obstrução
de pâncreas, tá? De ducto pancreático. Então, isso pode causar realmente um aumento de GGT, porque aquelas vias biliares estão bem próximos, né, do pâncreas, e aí pode ser realmente um quadro de pancreatite. Então, algumas pancreatites vão ter só um aumento de GGT. Faz FBLI, tá? É muito importante, seja o teste rápido ou qualitativo. Manda para ultrassom também no caso de pancreatite. O ideal também é que a gente dose o folato com a balamina. Nem sempre a gente vai fazer, pessoal, porque é um exame caro e é um exame que não é feito aqui. Geralmente é um efeito que é um exame que a gente manda para o sul, né? Para o sudeste. Quem for do sul, que tiver, é mais fácil vocês fazerem folato com a balamina. Mas em casos crônicos, principalmente paciente que está perdendo peso, paciente que tem histórico de diarreia, a gente pode também fazer folato com a balamina. Nesse hemograma, se tiver uma eosinofilia, uma neutrofilia, tá? Um aumento de GGT, pode ser que seja também uma doença intestinal inflamatória. Então, são alguns dados que a gente vai pegando nesse paciente para a gente ir afunilando o diagnóstico, tá? Que também todos, percebe, todos vão convergir para o ultrassom. No ultrassom, se houver espessamento de alça, perda de tratificação, qualquer segmento intestinal, aumento de linfonodos, biópsia, não tem por onde correr. Por quê? A gente quer fechar doença intestinal inflamatória e quer descartar tumor, né? Principalmente o linfoma. Dilatação de ducto pancreático, aumento do pâncreas, né? Aquela gordura ao redor do pâncreas alterada, certo? E linfonodos aumentados. Pode ser que seja um quadro de pancreatite. A gente trata, ok? Antes de pensar em biópsia. Então, assim, quando relaciona com pâncreas, se for pancreatite aguda, por exemplo, sinais de pancreatite aguda, a gente não costuma fazer biópsia, pelo menos de imediato, não vai fazer cirurgia no paciente, tem que estabilizar e depois pensa em fazer biópsia. Muitas vezes a gente trata e vai acompanhando esse paciente, né, com ultrassom, exames de FPLI, enfim, bioquímico, e a gente vê se tem necessidade de fazer biópsia mais na frente ou não, tá? Outra possibilidade é hepatomegalia, alteração de ecogenicidade do fígado, dilatação de vesícula biliar e ductos biliares também dilatados. Biópsia, tem indicação de biópsia, mas você pode também primeiro estabilizar esse paciente. E se ele tiver, por exemplo, a colangite neutrofílica, a gente não vai encaminhar para biópsia. A não ser que ele tenha uma colangite associada com obstrução biliar extrahepática. Aí é cirúrgico. Então aí realmente tem que estabilizar minimamente, ou rapidamente, aliás, e manda para a resolução cirúrgica, né? Caso de obstrução biliar extrahepática, pode tentar o tratamento medicamentoso ou cirúrgico, tá? E aí, percebam, se é tríade, pessoal, pode ficar dançando aqui entre esses três, pode vir concomitantemente, ou só um, dois, enfim. Isso a gente sempre vai perceber na clínica, tá? Tratamento. O tratamento vai se basear muito em o que está acontecendo nesse paciente. Então, não posso falar para vocês de tratamento de tríade, porque em cada gato vai acontecer diferente. Então, se tem um comprometimento mais hepático, a gente vai direcionar mais para o fígado. Se é uma doença intestinal inflamatória, talvez o tratamento da doença intestinal inflamatória acaba resolvendo os outros quadros. Então, assim, vai diferenciar muito. Claro que, geralmente, na maior parte das doenças, principalmente doença intestinal inflamatória, a base é o corticoide terapia. Agora, sempre eu chamo bastante atenção isso, sempre eu vou tocando nesse assunto. Para a gente usar corticoide nesse paciente, a gente tem que descartar a lipidose hepática. Não falei dela aqui, não vou falar hoje, a gente vai abordar principalmente no curso ou em encontros posteriores, mas a lipidose, a gente já teve um encontro sobre lipidose, né? Ela pode estar relacionada nesse quadro também. Não faz parte da tríade, mas ela pode ser uma consequência da tríade, né? Então tem que descartar a lipidose para poder você começar fazer o corticoide, tá? Então é isso, pessoal. Tríade felina, tá? Terminamos aqui. E aí podem começar as nossas perguntas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou interromper o compartilhamento aqui, se quiser aparecer aí. Certo? Então, vamos começar a responder as perguntas, certo? Então, o Thales perguntou o seguinte: nessa laparotomia que retiramos fragmentos intestinais? Sim, a laparotomia ela é para fazer biópsia, certo? E também para você resolver alguns problemas, né? Algumas possibilidades, por exemplo, se você se depara
com um nódulo no fígado, que dê para retirar, né, uma massa intestinal, que dê para se remover segmento, a gente acaba também fazendo tudo junto. A gente aproveita, então toda a laparotomia, toda a cirurgia de laparotomia, a gente é uma cirurgia para fazer diagnóstico, mas também é uma cirurgia terapêutica, muitas vezes, que a gente resolve no procedimento, tá? Maria Lorena perguntou, perda de peso pode levar a lipidose hepática? Sim, é tanto que a gente já, assim, não é incomum ter a tríade com lipidose, certo? Além de que a lipidose pode causar tríade, ou pode predispor a tríade, desculpe. A lipidose é um acometimento muito grave do parênquima hepático e acaba também ocasionando obstrução e inflamações nos órgãos ao redor, né, do fígado. Então, pode acontecer sim. O gato acaba perdendo peso, para de comer, principalmente o paciente gordo ou obeso, pode desenvolver lipidose facinho, tá? Thales perguntou também se a diarreia, se for diarreia no estado avançado crônico, ainda pode ter tratamento? Sim. Sim, a maior parte tem, sendo neoplasia, sendo doença intestinal inflamatória, sim. A gente sempre vai, às vezes é um pouco difícil, tá? Às vezes não é um tratamento fácil, mas a gente sempre vai buscar, a maior parte deles tem tratamento, sim. Priscila, sobre o vômito, não é normal o gato vomitar bola de peso? Não, Priscila, acabei respondendo, né, a tua pergunta no decorrer, mas eu vou repetir aqui, não é normal. Se a gente, assim, vamos imaginar um gato peça, pelo longo, né, com pouca escovação, esse gato vai ter tendencialmente a vomitar mais bola de pelo, mas não pode ser frequente, ou seja, a gente considera uma frequência de mais ou menos um vômito a cada 15 dias, no máximo, estourando um vômito a cada 15 dias, ou 2 vômitos por mês. Se isso aumentar, tem que investigar, tá? Que pode ser doença intestinal inflamatória ali. A absorção de cobalamina ocorre apenas no ilho? Sim, a maior parte no ilho, né, e depende do fator intrínseco produzido pelo pâncreas também. Isso, Priscila, eu já respondi. Daniel, existem formas de prevenir a tríade felina? Então, boa pergunta, Daniel. Eu não tinha parado para pensar nisso, certo? Eu acredito que não. Na verdade, uma forma de prevenção seria, sei lá, até não vai te responder, mas eu acho que assim, na verdade, exames periódicos para a gente detectar, por exemplo, de uma forma muito precoce, uma inflamação no pâncreas, ou detectar de forma precoce uma doença intestinal inflamatória, para a gente conseguir tratar antes, né, de atingir outros órgãos, talvez seria a prevenção, né? E aí, se a gente também for pensar, tem alguns fatores que podem aumentar o risco de doença intestinal inflamatória, que é uso antibiótico terapia oral exagerada ou prolongada, né? Doenças parasitárias também, que vai causar uma desregulação ali do microbioma, dietas variadas, utilizar rações, muitas rações, ficar trocando ração direto, né? Marca de ração, então você vai predispor esse paciente a ter contato com mais antígenos. Mas a gente sabe que a maior parte dos gatos com doença intestinal inflamatória tem um fundo também hereditário, né? Então existe assim já uma resposta exagerada, principalmente em relação a, ao sistema imune intestinal, né? Então resposta exagerada ali contra o próprio microbioma, contra a mucosa intestinal, tá? Mas basicamente seria isso, acho que assim, tentar fazer o diagnóstico precoce, né? E tratar já o paciente antes de desenvolver essas morbidades, né? Todas essas alterações nesses órgãos, tá? Então é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Podem ficar à vontade, tá? Doutor, já me escuta? Escuto sim, Lorena. É, eu queria saber a diferença da amilase e lipase, que é do exame bioquímico normal, para essa do teste rápido, e por que a do exame bioquímico não serve para Bom, identificar a certo. pancreatite. Boa pergunta. Essa amilase, essa lipase, né, que é comum nos testes bioquímicos, elas não são específicas do pâncreas, apesar de serem enzimas pancreáticas. Ou seja, quando tem um aumento, pode estar relacionado com qualquer coisa que não seja o pâncreas. Pode estar relacionado com hepatopatias, pode estar relacionado com nefropatias, nefrites, tá? Processos infecciosos. Então, assim, ela não tá de maneira alguma relacionada com quadros de pancreatite aguda nem crônica, tá?
Ou seja, ela pode estar alterada em qualquer outro problema inflamatório. Basicamente é isso. Quando a gente fala da FPLI, que é o que é a lipase imunoespecífica felina, ou seja, a lipase realmente específica do pâncreas felino. Então, quando ela está aumentada, a gente sabe realmente que é um comprometimento de pâncreas, tá? Então, por isso que a gente não usa, não tem indicação, é como eu falei para vocês, é perder tempo, perder também dinheiro do tutor. A gente não dosa mais amilase e lipase, então elas não são importantes para praticamente nada, né? Não tem nada assim que a gente que dose, a amilase aumentou, então é isso. Na verdade, em muitos processos inflamatórios, a amilase e a lipase elas vão estar aumentadas, certo? Então tem que procurar realmente a imunoespecífica, que seja o teste rápido, seja a quantitativo, é que realmente vai ser importante, certo? Entendi, Deu obrigada. certo? Obrigado. Lilânia perguntou, teria uma dieta especial para se fazer engates com DI? Sim, a gente sempre preconiza uma hipoalergênica, tá, Lilânia? Sempre preconiza a hipoalergênica. Pode ser a gastrointestinal, pode, mas a hipoalergênica é mais indicada porque tem uma menor, digamos assim, gera uma menor resposta antigênica, né? Então, sem dúvida, a dieta é importante também nesses pacientes, tá? Então, sempre procurar uma dieta hipoalergênica que, de qualquer forma, vai ter assim, vai ajudar bastante a diminuir essa inflamação. Certinho? Então é isso, pessoal. Ó, assinem a lista de presença, tá? Que através dessa lista, né, a gente vai montar, né, a gente vai fornecer os certificados e também a gente vai usar essa lista para dar o desconto para vocês no curso, né, de gastrointestinal, quem estava no começo. A gente vai fazer esse curso final de janeiro, começo de fevereiro mais ou menos. Não estou lembrado bem a data, mas está bem pertinho, né? Então a gente vai começar já a divulgar, tá? E vocês vão ter a oportunidade de ter esse desconto para inscrição, tá? E o curso vai ser mais ou menos do mesmo jeito, né? Vai ser online. A gente só vai fazer uma diferençazinha, a gente não vai, vai ficar gravado para vocês assistirem, só que a gente não vai colocar no YouTube, a gente vai colocar em outra plataforma para ter uma segurança maior, vai ter que ter uma senha para poder ter acesso, né? Para vocês ficarem mais à vontade, né, de assistir essas palestras que serão gravadas, tá? Então a gente vai falar basicamente de lipidose, colangite, todas as colangites, a lipidose, né, a doença intestinal inflamatória, a gente vai falar de obstrução biliar hepática, a gente vai falar de fibroplasia esclerosante eosinofílica felina, que também acomete esses pacientes, tá? Então acho que vai ser muito bacana, a gente vai também, vou também caprichar nos casos clínicos, né, para a gente fazer uma discussão, uma dinâmica melhor, tá certo? Então é isso, eu quero desejar a vocês um feliz 2022, feliz Natal para quem eu não consegui ver ou conversar. E agradecer novamente, pessoal, esse ano todo que vocês permaneceram com a gente, tá? Foi muito satisfatório para mim, foi muito bom. A gente acaba aprendendo muito, tá? E estou sempre à disposição. Amanhã eu vou passar para vocês a lista do. Então, pessoal, acabou caindo a internet, estão me escutando? Estamos. Pronto. Então, só para finalizar, tá? Amanhã a gente vai passar a lista dos estagiários selecionados, tá? E aí qualquer dúvida a gente vai conversando no grupo, tá? Pode ficar à vontade também de mandar perguntas, né, sugestões ali pelo Instagram. Também acompanhe sempre o canal, a gente sempre vai jogando novidade ali, tá? Então é isso, muito obrigado. Até o próximo ano, pessoal. Muito obrigado. Boas festas a todo mundo aí, juízo, tá? E até mais.